Olá pessoal, bem-vindos ao canal Teste Opinião. O vídeo de hoje é sobre boas opções de carros até R$40 mil na categoria sedã médio. Quando se fala em sedã médio, os primeiros que são lembrados são o Corolla e o Civic. E sem dúvida são excelentes opções. Mas vamos mostrar que existem alternativas que, considerando alguns aspectos, podem oferecer melhor custo-benefício, são mais novos, mais equipados e que se pode comprar com o mesmo valor. Vamos passar informações, mostrar características, pontos positivos e negativos de 5 boas alternativas à dupla Corolla e Civic. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já conhece a nossa série de melhores carros por faixa de preço e sempre divididos por categoria para facilitar para quem pesquisa. Procuramos priorizar o custo-benefício para que você possa fazer uma boa compra valorizando ao máximo o seu dinheiro e sempre de forma imparcial. Como mencionei, quando se fala em sedã médio, não tem como não considerar o Civic e o Corolla. E sem dúvida são excelentes opções. Nessa faixa de preço entraria um Corolla 2009 ou 2010 ou um Civic 2011. Mas muita gente que procura um sedã não curte o visual mais conservador do Corolla, ou tem dificuldade de achar um Civic G8 bem conservado. Então hoje vamos mostrar 5 boas alternativas à dupla japonesa. E vamos começar por outro japonês, o Nissan Sentra. Nessa faixa de preço, estamos falando das versões SV ou SL, anos 2014 ou 2015. Essa geração do Sentra foi lançada no Brasil em 2013, já como modelo 2014. É importado do México e mantém basicamente o mesmo conjunto mecânico da geração anterior, lançada em 2007. Passou por uma restilização na linha 2007, que permanece até hoje. Dados técnicos do Sentra: é um motor 2.0 de 16 válvulas, comando duplo com corrente, potência 140 cavalos na gasolina e no etanol a 5.600 RPM, torque máximo 20 kg no etanol e na gasolina a 4.800 RPM, peso 1.348 kg, 0 a 100 em 10.1 segundos. Consumo urbano 6.9 no etanol e 10.2 na gasolina. Consumo rodoviário 9.1 no etanol e 12.9 na gasolina. Porta-malas 503 litros. Pontos positivos do Sentra: a robustez, a confiabilidade, o conforto, o espaço interno e o acabamento. Pontos negativos: preço de peças. Algumas peças Nissan podem ser bem caras. A manutenção normal está na média da categoria, porém algumas peças específicas em concessionária podem ser bem caras. E outro ponto negativo é o consumo. O Sentra tem uma mecânica bastante confiável e não costuma apresentar problemas. Porém, um cuidado necessário é quanto às trocas de óleo do câmbio CVT. Tem que ser feita no período correto, em média a cada 60 mil quilômetros, ou antes se houver superaquecimento. Se ouvir um zumbido vindo do câmbio, provavelmente ocorreu superaquecimento ou o óleo está vencido. Nesse caso, a troca de óleo tem que ser feita imediatamente. Tem que ter cuidado, pois a manutenção de um câmbio automático é sempre muito cara. Por isso, antes de comprar, certifique-se de que existe o histórico das manutenções realizadas. E o próximo da nossa lista é o Renault Fluence. Nessa faixa de preço, estamos falando das versões Dynamic ou Privilege, anos 2014 ou 2015. O Renault Fluence foi lançado em 2011 nas versões Dynamic e Privilege, com motor 2.0 e câmbio automático CVT. Em 2012 foi lançada a versão esportiva GT, baseada na Privilege, a mais completa, e utilizando o motor turbo 2.0 e câmbio manual de 6 marchas. Essa versão foi produzida até 2014.
Ainda em 2014, lançaram a versão GT Line. Porém, ao contrário da GT, essa é uma versão somente esportivada, pois mantinha o mesmo conjunto mecânico da versão normal. Passou por uma restilização na linha 2015 e foi produzido até 2018. Dados técnicos do Fluence: é um motor 2.0, 16 válvulas, comando duplo com corrente, potência 143 cavalos no etanol e 140 na gasolina a 6.000 RPM, torque máximo 20.3 kg no etanol e 19.9 na gasolina a 3.750 RPM, peso 1.369 kg, 0 a 100 em 9.7 segundos, consumo urbano 6.2 no etanol e 9 na gasolina, consumo rodoviário 8 no etanol e 11,5 na gasolina, porta-malas 530 litros. Pontos positivos do Fluence: a robustez, a confiabilidade, conforto, o espaço interno. Itens de série: é um carro que vem bem equipado, mesmo na versão de entrada, e o porta-malas, 530 litros. Pontos negativos: o consumo e o mercado. Por ser uma marca de origem francesa, existe um certo preconceito no mercado. Mas o Fluence, mecanicamente, é basicamente um Sentra. A Nissan é uma empresa que pertence ao mesmo grupo da Renault. O Fluence usa a mesma plataforma, o mesmo motor e o câmbio do Sentra. O motor tem algumas pequenas diferenças de ajuste, mas é o mesmo motor. E o Fluence leva uma certa vantagem quanto ao preço das peças, que em geral são mais baratas que as do Nissan. Não que suas peças sejam baratas, mas custam menos que a do Nissan. Inclusive isso serve como sendo uma dica para quem tem um Sentra e precisa comprar peças. Dependendo da peça, como algumas peças elétricas ou mecânicas, podem ser as mesmas utilizadas no Fluence. Vale pesquisar pela numeração. Provavelmente na Renault serão mais baratas. Uma observação importante: quando se fala em sedã médio, independente da marca, as peças e a manutenção sempre serão mais caras quando comparadas a um sedã compacto, incluindo as do Corolla e do Civic. O Fluence não tem nenhum problema crônico, mas um probleminha que costuma acontecer é um barulho no freio traseiro ao dar ré, mas que não afeta o funcionamento normal do freio. E alguns componentes da suspensão sofrem um pouco com as nossas ruas esburacadas, mas também não é nada crítico. Como utiliza o mesmo câmbio CVT do Sentra, vale aquela ressalva sobre os cuidados com a manutenção que eu mencionei. E o próximo da lista é mais um japonês, o Mitsubishi Lancer. Nessa faixa de preço estamos falando dos anos 2013 ou 2014. Essa geração do Lancer, a 10ª global, foi lançada em 2010, inicialmente importado e nas famosas versões esportivas Evolution e Rally Art, com motor 2.0 turbo. Em 2011 foram lançadas as versões MT, CVT e GT com motor 2.0 aspirado. Em 2012 a versão GT passa a contar com a opção da tração integral AWD. O Lancer começou a ser produzido no Brasil em 2014. Sofreu pequenas alterações estéticas e na suspensão em 2016 e deixou de ser produzido em 2019. Dados técnicos do Lancer: é um motor 2.0, 16 válvulas, comando duplo com corrente, potência 166 cavalos a 6.000 RPM, só tem versão a gasolina, torque máximo 20.1 kg a 4.200 RPM, peso 1.330 kg, 0 a 100 em 10.7 segundos, consumo urbano 8.8 e consumo rodoviário 10.7, porta-malas 430 litros. Pontos positivos do Lancer: a robustez, a confiabilidade, a dirigibilidade, o design esportivo. Embora design seja um item subjetivo, o seu histórico em competições e as suas versões esportivas sempre são associadas às versões normais. Pontos negativos: o consumo, a suspensão firme, que embora favoreça a estabilidade, prejudica um pouco o conforto, os pneus de perfil baixo
deixam o carro com um visual interessante e ajudam na estabilidade, principalmente aliada à suspensão firme. Porém, perfil baixo e suspensão firme deixam os pneus mais sujeitos a danos. Ou seja, se pegar um buraco, a chance de danificar o pneu é grande. Outro ponto negativo é o preço de peças. Peças originais Mitsubishi também são bem caras. O porta-malas também pode ser considerado um ponto negativo. 430 litros para um sedã é um porta-malas considerado pequeno. E outro ponto negativo é o mercado. O Lancer tem um mercado mais restrito. E aqui a mesma ressalva referente ao câmbio. A Mitsubishi também é uma empresa que pertence ao mesmo grupo de Renault e Nissan e utiliza um câmbio CVT. O do Lancer é um pouco diferente dos outros, pois é um CVT que simula 6 marchas. Inclusive tem versões com as borboletas para trocar as marchas no volante. Então vale aquela ressalva que eu mencionei para o Sentra e para o Fluence, sobre os cuidados com a manutenção e a troca de óleo do câmbio. E no Lancer é até um pouco mais crítico, pois como ele tem esse apelo esportivo, até pela sua história ligada às competições, ele pode ter sido mais judiado. E o câmbio CVT não é um câmbio esportivo. Se for forçado além do limite, pode superaquecer, comprometendo o óleo. Inclusive no Lancer existem relatos de problemas, principalmente nos primeiros anos, antes de instalarem um kit adicional de refrigeração do câmbio. Esse kit minimiza a possibilidade de problemas. Então, Lancer automático, atenção redobrada na compra e na manutenção. E outro detalhe é que normalmente sedãs médios, nessa faixa de ano, com câmbio manual, têm mercado mais restrito. Embora o Lancer, no geral, também tenha um mercado mais restrito, as versões com câmbio manual acabam tendo o seu público, devido ao apelo esportivo do modelo. E o próximo da nossa lista é o Volkswagen Jetta. Nessa faixa estamos falando da versão Comfortline, motor 2.0 aspirado, ano 2012. Essa geração do Jetta, a sexta global, foi lançada em 2011. Inicialmente importada do México com os motores 2.0 aspirado de 120 cavalos e o turbo de 200 cavalos. Em 2013, a versão turbo passa a ter 211 cavalos. Em 2015, sofre uma restilização e a versão Comfortline passa a ser produzida no Brasil. Recebe os motores 1.4 TSI de 150 cavalos a partir de 2016. A sétima geração, que permanece até hoje, foi lançada em 2018. Dados técnicos do Jetta: é um motor 2.0, 8 válvulas, comando simples com correia, potência 120 cavalos no etanol e 116 na gasolina a 5.600 RPM. Torque máximo 18.4 no etanol e 17.7 na gasolina a 4.000 RPM. Peso 1.346 kg. 0 a 100 em 11.1 segundos. Consumo urbano 6.1 no etanol e 8.8 na gasolina. Consumo rodoviário 7.8 no etanol e 10.8 na gasolina. Porta-malas 510 litros. Pontos positivos do Jetta: a robustez, a confiabilidade e a dirigibilidade. Pontos negativos: o consumo, principalmente em estrada, o desempenho. Essa versão 2.0 utiliza um motor mais antigo. É um motor robusto, que tem manutenção mais barata, porém o desempenho acaba sendo um pouco fraco para o peso do carro. Outro ponto negativo é o acabamento. Não que seja um acabamento ruim, mas quando comparado com alguns dos seus concorrentes e até com a geração anterior do Jetta, ele é um pouco inferior. E mais um ponto negativo é o preço de peças. Algumas peças, principalmente de acabamento, podem ser caras, mas a mecânica no geral está na média da categoria. Isso nessa versão 2.0 aspirada, pois esse motor foi utilizado em outros carros da Volks. Agora aqui um comentário sobre a versão 2.0 TSI. Essa versão turbo é excelente de andar, mas é cara de manter e dá manutenção. Motores turbo de injeção direta
tem que estar com o bolso preparado para manter. E o câmbio da versão turbo também é outro. É o câmbio DSG, que tem relatos de problemas em alguns anos. Como nosso objetivo é recomendar carros que tenham um bom custo-benefício, eu não recomendo o 2.0 TSI. Esse já é um carro para entusiastas, que querem um carro potente, sabem quais são os possíveis problemas e o custo de manutenção. E essa questão do custo de manutenção reflete no preço do carro. A versão Highline mais completa e com um motor 2.0 TSI de 200 cavalos custa quase o mesmo que a 2.0 aspirada recomendada, justamente devido ao custo alto de manutenção. E o próximo da nossa lista é o Citroën C4 Lounge. Nessa faixa de preço temos a versão Tendance 2.0, ano 2015. O C4 Lounge foi lançado em 2013, importado da Argentina, com os motores 2.0 Flex e 1.6 Turbo, inicialmente só a gasolina. Na linha 2015, o motor 1.6 Turbo passa também a ser Flex. Recebe uma pequena restilização na linha 2018 e deixa de ser produzido em 2020. Assim como no Jetta, aqui estou recomendando a versão 2.0 aspirada. É um motor robusto que não costuma apresentar problemas e o custo de manutenção desse motor está na média da categoria. O 1.6 Turbo, motor THP de 173 cavalos, é excelente em desempenho e tem um bom consumo. Porém, também é um motor turbo de injeção direta e tem manutenção cara. E o motor THP, principalmente quando era somente a gasolina, costuma apresentar alguns problemas crônicos, que são a bomba de alta, a tampa de válvulas, corrente de comando e os bicos injetores. Ainda assim, mesmo a manutenção sendo cara, ainda é mais barata que a do Jetta 2.0 TSI. Dados técnicos do C4, é um motor 2.0, 16 válvulas, comando duplo com correia. Potência 151 cavalos no etanol e 143 na gasolina, a 5.250 RPM. Torque máximo 20.7 kg no etanol e 20.2 na gasolina, a 4.000 RPM. Peso 1.489 kg. 0 a 100 em 10.8 segundos. Consumo urbano 5.7 no etanol e 8.3 na gasolina. Consumo rodoviário 7.9 no etanol e 11.2 na gasolina. Porta-malas 450 litros. Pontos positivos do C4, o conforto, a dirigibilidade, itens de série e o acabamento. Pontos negativos, o consumo, o mercado. O C4 tem um mercado bem restrito, principalmente pelo preconceito contra as marcas de origem francesa. Por outro lado, é um carro que é mais fácil de encontrar com baixa quilometragem. Outro ponto negativo é o preço de peças. Algumas peças específicas podem ser caras. A manutenção normal está na média da categoria, mas algumas peças podem ser caras. E outro ponto negativo é a suspensão. Não que seja ruim, mas sofre um pouco com nossas ruas. O C4 Lounge 2.0 não tem problemas crônicos, mas tem dois pontos que merecem atenção. Como já mencionei, um é a suspensão, que sofre um pouco com as nossas ruas, e outro problema que pode acontecer é vazamento na carcaça da válvula termostática. E aqui uma observação sobre o câmbio automático. O C4 Lounge utiliza um câmbio automático convencional de 6 marchas, fabricado pela empresa japonesa Aisin. Não é mais aquele problemático câmbio de 4 marchas, o AL4, utilizado nos carros franceses mais antigos. Esse da Aisin é robusto, confiável e bem mais eficiente. Inclusive aqui, todas as informações passadas para o C4 Lounge servem também para o Peugeot 408, que utiliza os mesmos motores, tem os mesmos pontos positivos e negativos, e recebeu esse câmbio automático de 6 marchas a partir de 2014. O 408 abaixo de 2014 utiliza o câmbio AL4, esse problemático que mencionei. O 408 Allure 2015 entra nessa faixa de preço e pode ser uma opção, com as mesmas ressalvas que mencionei sobre o C4.
Espero que as informações tenham sido úteis para você. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos que gostam de carros. Isso nos ajuda muito. E não esqueça de acionar o sininho das notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Se tiver dúvidas, perguntas ou sugestões, deixe aqui nos comentários. Eu terei prazer em responder. E seu comentário tem a chance de ser o tema de um novo vídeo. E se você tem ou teve algum dos carros mencionados nesse vídeo, deixe nos comentários sua opinião e experiências com o carro. Isso pode ajudar outras pessoas que estão pesquisando sobre ele. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.